Rádio Cavili apresenta Programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma reunião pública que vem para trazer aconchego e mais luz a nossos dias. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Renova nossa fé com a força da razão. Olá, amigos ouvintes da Web Rádio Cavili. Está começando mais um programa da Rádio Instrumento de Divulgação de nossa Casa Virtual. O programa Exposição Doutrinária Pública. Que o amor de Jesus e Maria de Nazaré esteja nos nossos corações. Sintam-se acolhidos pela equipe do programa e também por todos os espíritos benfeitores que nos dão suporte, nos acompanhando neste trabalho. Aproveitamos a oportunidade para esclarecer-vos a respeito do que somos. Somos uma casa espírita virtual, com praticamente todas as atividades que você encontraria numa casa espírita de natureza física. Portanto, visite no site e veja nossa programação. Hoje teremos uma palestra com o Sr. Joel Flores Soares sobre o tema O Consolador Prometido, parte 1. Sejam todos muito bem-vindos. Agora vamos nos preparar para a prece de abertura, elevando nossos pensamentos, sintonizando com os espíritos benfeitores da Colônia Maria de Nazaré, que dirigirão os trabalhos, elevando-nos ao nosso Pai Criador, para solicitar permissão para iniciar os trabalhos de hoje, com uma prece de abertura. Oração de uma serva cristã. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhe das migalhas que possuímos para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permita que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas. E nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos do teu infinito amor. Assim seja. Então agora com vocês, o nosso expositor de hoje, Sr. Joel Flores Soares, que falará sobre o tema O Consolador Prometido, parte 1. Dentro das atividades desempenhadas pela Casa Virtual Luz Espírita, nós abordaremos o tema
o Consolador prometido, que representa a concretização da profecia que foi formulada por Cristo quando ele, ainda na sua trajetória terrena, estava na companhia dos seus discípulos. Antes de iniciarmos este tema para o qual nós nos propomos, necessário é que tenhamos a consciência perceptiva de que Deus nos criou em estado de simplicidade e ignorância. Nesse estado, nos concedeu o privilégio de construirmos o nosso próprio crescimento. Só esse fato já configura a sabedoria, a grandeza infinitas do Pai. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que criou essa casa, que é a nossa terra, e nesta sua criação estamos nós inseridos, criados pequenos, simples e ignorantes. Na grandeza e sabedoria está implícito seu infinito amor. Deus arquetipou em sua mente o propósito de que todos os homens, bons e maus, dentro da eternidade, construirão seus destinos para que um dia possam ser ditosos, felizes, evoluídos. Por esse motivo, ele assim se expressou: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador prometido, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso está no livro de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e também o versículo número 26. Percebam, pois, meus irmãos, a preocupação do Divino Mestre Jesus, que possuindo entre os seus vários atributos que transcendem a nossa capacidade de entendimento, ele tinha o dom da dupla vista, conseguia enxergar as lesões e as necessidades, as patogenias todas existentes no nosso corpo físico, mas também podia ver as lesões existentes nas nossas almas. E por esse motivo, então, veio para nos consolar, para trazer seus ensinamentos, os quais, a partir do século XIX, tornaram-se um fato concretizado, o qual nós teremos a oportunidade de analisar na sequência. Cristo sabia que nós estávamos aflitos e sobrecarregados, estávamos doentes. Então ele assim se expressou: ó vós que estáis aflitos e sobrecarregados, vinde a mim e aprendei comigo, que sou humilde e brando de coração. Aceitai o meu fardo e o meu jugo, que é leve, e eu vos aliviarei. Com isto, Cristo revelou a plenitude da sua percepção consciente, relacionada com as realidades no nosso trajeto evolutivo. Mas é preciso que entendamos, antes de iniciar outras considerações,
que a história da humanidade configura o nosso passado. E nesta história estão registrados todos os nossos erros, todas as nossas transgressões que perpetramos contra as leis divinas. É necessário ainda que consideremos que na doutrina do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, de cunho filosófico, científico e de consequências religiosas, porque Cristo é o nosso modelo e o nosso guia, nós recebemos todos os ensinamentos necessários para que possamos, ao longo do tempo, na eternidade, construirmos, exercermos a construção do nosso crescimento espiritual. Na medida em que vamos ampliando os nossos conhecimentos, vamos tendo a consciência da verdadeira grandeza em termos infinitos, onde somos incapazes para fazer uma apreciação completa. Mas tudo é harmonia, tudo é paz, tudo é criação, com o propósito arquetipado por Deus em sua mente, de que seus filhos, que foram criados a partir da inteligência pura, filhos, portanto, da mente divina, possam ser felizes. Então, nestas considerações, poderemos apreciar a quantidade enorme de conhecimentos que necessitamos adquirir e referimos-nos às verdades universais. Muitos aspectos dessas verdades universais estão sendo tomados como base pelos adeptos das mais diversas crenças religiosas centradas em Deus e tendo Cristo como referência no desenvolver das suas atividades. Com estes dizeres, queremos dizer que a postura do espírita sempre é a de não contraditarmos os conteúdos e as posturas comportamentais dos adeptos de outras crenças religiosas, porque todas elas, dentro dos diversos patamares evolutivos nos quais encontram-se os seres humanos, estão contribuindo para que a evolução das almas aconteçam e assim então elas possam, melhor dizendo, ter o seu processo evolutivo, o seu crescimento também espiritual. É preciso que tenhamos em conta que nós temos um profundo respeito pelos adeptos de todas as crenças. E embora nem sempre sejamos entendidos, a nossa atitude sempre deverá ser a de não nos contrapor às verdades que os outros processam, que os outros praticam. Só que nós precisamos dizer também as verdades universais que correspondem aos ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus quando ele teve a sua vivência conosco na Terra. Então, percebam, meus irmãos, a história da humanidade, conforme nós estávamos dizendo, ela é permeada de erros, é cheia de acidentes. Mas dentro desta doutrina, que consola, foi dito que nós exercemos o sacerdócio do nosso próprio crescimento. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, instituiu leis divinas, as quais precisam ser estudadas e, em função das mesmas, deveremos nortear todas as nossas atitudes para que assim possamos corresponder às expectativas divinas em termos de crescimento espiritual. Então, nestes ensinamentos, é preciso convirmos, Deus
mandou seu filho mais evoluído ao planeta Terra. O maior presente que a humanidade poderia ter ganhado chama-se Jesus, nosso Mestre Divino. E ele nos prometeu o Consolador. E eis que o mundo, através dos seus erros, através das suas transgressões contra as leis divinas, começou nessas transgressões a praticar o mal contra seus semelhantes. E nesta prática, é claro, é preciso que entendamos tudo aquilo que o homem faz fica registrado em seu corpo espiritual e também no seu espírito. É necessário entendermos ainda que nós, espíritos, somos inteligências puras. Então somos feitos de inteligência pura, e a maneira pela qual esta inteligência pura poderá exercitar o seu progresso será tendo um corpo chamado perispírito, ou corpo espiritual. Através deste corpo espiritual, a inteligência pura que é cada um de nós, ou seja, espíritos propriamente dito, nos comunicamos com o mundo material. E através deste corpo espiritual, nós temos que ele duplica-se no plano material e constitui o nosso corpo físico. E nosso corpo físico, assim constituído, nos serve como instrumento para que possamos exercitar as nossas faculdades. E neste exercício nós temos o livre-arbítrio. É outra maravilha que Deus nos concedeu. Nós temos o direito de errar ou de acertar, de transgredir as leis divinas ou muitas vezes nos opormos a estas leis divinas. Só que entre estas leis existe uma observação importante. A semeadura é livre e a colheita é sempre obrigatória. Ou que poderá ainda ser formulada noutros termos quando dizemos as leis de causa e de efeito. Mas acontece, prezados irmãos, que nós também temos o poder de discernimento após tenhamos atingido um certo grau de evolução na nossa trajetória terrena. E nesse discernimento, porque implantado se acha em nossa própria consciência, o sentimento que nos torna feliz ou que nos torna infeliz. E este sentimento muitas vezes se configura pelo arrependimento e pelo remorso. Então é quando do nosso corpo físico, da nossa inteligência material, transferem-se na forma de impulsos e registros que ficam sediados em nosso corpo espiritual. E numa profundidade maior deste corpo espiritual, usando os dizeres do Dr. Jorge Andréa, médico e parapsicólogo, e que também trabalha na seara espírita, nós sabemos que, no espírito propriamente dito, existem os núcleos potenciais, núcleos de potenciação, os quais são os registros das nossas atitudes. Percebam, pois, como estamos estruturados, porque nestes termos, vamos supor que nós consideremos uma grande parte da história da humanidade, que é quando os inimigos eram vencidos pelos povos mais poderosos, estes eram escravizados. A sua vida só tinha valor pelo trabalho que pudessem prestar. Não existia no ser humano o mínimo de sensibilidade. E muitas vezes estes seres humanos, nossos irmãos, escravizados, eram condenados à morte, se assim desejassem,
aqueles que eram os seus proprietários. Eis o exemplo de uma transgressão pecaminosa contra aquela lei divina que nós chamamos de lei do trabalho. Percebam, quando nós sentimos no nosso íntimo o ódio e temos muitas vezes a vontade de revidar contra aqueles que nos ofenderam, neste revide estamos praticando uma transgressão contra outra lei divina, chamada a lei do perdão. A lei pela qual nós deveremos amar aos nossos semelhantes como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Cedo ou tarde, em nossa trajetória evolutiva, com certeza iremos responder por nossos atos. Então percebam, meus irmãos, que nas nossas bases nós usamos os nossos conhecimentos que fazem parte do acervo cultural da doutrina espírita, os quais, como me refiro aos conhecimentos, foram transmitidos via mediúnica pelas entidades espirituais para pessoas que são possuidoras de um dom que eles mesmos desenvolveram, que é o de serem médiuns, ou seja, adquiriram a virtude de conseguirem ser um instrumento na intermediação dos ensinamentos procedentes da espiritualidade para a materialidade na qual nós, almas encarnadas, nos achamos. E nestes termos percebam o acervo cultural de imensas proporções contidas na nossa doutrina, que é científica porque utiliza a ciência, e é filosófica porque nós podemos fazer ilações filosóficas e também religiosas, porque nós tomamos como base para nossas considerações, para nossos atos, para nossas emoções e sentimentos, o modelo e guia da humanidade chamado Divino Mestre Jesus. Então, assim sendo, percebam, no desenvolvimento das considerações que irão se verificar no transcurso do tempo, via internet, através da Cavile, faremos estes e outros estudos mais que comprovam a veracidade das afirmativas que com toda convicção nós estamos aqui realizando. Então existe um conjunto de leis divinas que eu inclusive já informo para vocês, se acham contidas e estudadas no livro dos Espíritos, que nós tomamos como base e faz parte esse livro dos Espíritos do Pentateuco da doutrina espírita. Aquele que deseje nortear suas atitudes e percorrer sua trajetória evolutiva em direção a Deus, utilizem as verdades universais contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos, no livro O Céu e o Inferno na visão dos Espíritas, no livro A Gênese segundo o Espiritismo e também no livro dos Médiuns. Estas são as principais obras que nós tomamos como base. Mas acontece que eu disse há poucos momentos que a nossa doutrina tem um acervo cultural imenso. Então é preciso que digamos que Kardec, que vem a ser o pseudônimo adotado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, que codificou a doutrina, ele nos disse que havia criado as bases do edifício, e quanto ao restante da obra iria caber a mesma em termos de construção à posteridade dos seres espirituais encarnados e desencarnados. Então, esta obra prosseguiu crescendo e é preciso que se enalteça que somente o nosso saudoso Francisco Cândido Xavier psicografou no transcurso da sua vida 412 obras,
Percebam bem o imenso acervo cultural contido nestes ensinamentos e também nas demais obras bibliográficas, ditadas via mediúnicas, e que servem para nós como referenciais, porque todas elas estão exatamente de acordo com o Pentateuco da doutrina. Por esse motivo, então, recomendamos, é necessário que exista a avaliação destas obras pela FEB, pela FERGS ou por outras entidades federativas que dão o seu aval e percebem que as obras realmente estão de acordo com os ensinamentos transmitidos pelo Divino Mestre Jesus e não são frutos apenas, como às vezes acontece, de muitas vezes serem obras redigidas com propósitos comerciais, mas nem sempre trazendo todas as verdades. Percebam, meus irmãos, nós não temos como, porque dispomos tão somente de 25 minutos para a exposição das nossas argumentações. Então não temos como concluirmos de maneira satisfatória este imenso tema que comporta que exista a respeito do mesmo tantas considerações. Mas nós desejamos deixar bem frisado: as almas existem, elas sobrevivem à morte. Este é o principal ensinamento da nossa doutrina nos dias atuais. E todas as nossas atitudes que representem de alguma forma prejuízo para os nossos semelhantes, que venha a ser a transgressão contra a lei áurea dita pelo Divino Mestre Jesus, pela qual somente deveremos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que a nós mesmos fizessem, irão acarretar consequências e registros, os quais irão configurar as patogenias da alma. Lembrem-se que o próprio Cristo, na sua trajetória terrena, quando realizava as suas curas, sempre disse: a tua fé te salvou, os teus pecados te foram perdoados, vai e não peques mais. Percebam, meus irmãos, que na verdade estes e outros ensinamentos deixam de forma muito clara os registros que existem em nosso corpo espiritual, que poderão configurar as nossas virtudes e conquistas, mas também poderão traduzir os nossos fracassos, que nos tornam por esse motivo almas doentes. E em virtude do quê? Porque Deus é o mais puro e o infinito amor. É nosso Pai, nos enseja a oportunidade para que possamos curar as nossas almas doentes. E neste processo de cura, nós temos a possibilidade da pluralidade das existências, através dos processos reencarnatórios dentro da eternidade. Ilustrações e aumento também do acervo de informações para vocês existem nas gravações divulgadas pela Cavili e existentes no YouTube, existentes no Twitter, existentes no Facebook e também divulgados pela Casa Virtual Luz Espírita, relacionados com a Gênese, as predições e os milagres. Ali existe um acervo muito grande de informações ao alcance de todos aqueles que procuram seguir os caminhos da doutrina que nos proporciona aquele consolo do qual nós temos tanta necessidade. É necessário, meus irmãos, que tenhamos a consciência de que precisamos da ajuda divina para conseguirmos prosseguir transmitindo estas sementes de características evangélicas, porque todas elas estão embasadas nos ensinamentos do Divino Mestre Jesus. A partir de então,
nas próximas gravações, prosseguiremos fazendo exposições que apresentam estas características analíticas. Que assim seja, que Deus nos ajude, que o Mestre Jesus nos abençoe a todos nós. Revigorados pelos ensinamentos que nos foram repassados sobre a importância dos ensinamentos da doutrina consoladora, iluminados e estimulados estamos. Vamos nos preparar agora para o passe virtual e fluidificação das águas. Primeiramente, coloque uma jarra de água junto a vós e tantos copos quantos forem os que estiverem assistindo o programa. Vamos serenar nossos pensamentos, afastando todo tipo de pensamento negativo, mágoa, ressentimento, irritação, respirando fundo, pausadamente, com calma e confiança, preparando-nos para orar com gratidão e respeito no coração, evocando a proteção de Deus, de Jesus e Maria de Nazaré, e também o concurso do nosso guia guardião, e com muita serenidade digamos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha até nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teus são o poder, o reino e a glória para sempre. Assim seja. Agora, mais calmos e serenos, deixemos sentimentos que não nos servem mais se soltarem. Pontos de sofrimento que vos chamais de tristeza, raiva, amargura, decepção vão saindo. Pouco a pouco, vossos corações vão se sentindo vazios de emoções negativas, prontos para renovarem-se. Sentindo-se mais leves, vocês recebem agora energias curativas que caem em abundância do alto, penetram nas vossas cabeças, nas vossas células, moléculas, órgãos combalidos, purificando, tonificando e renovando toda a vossa estrutura. Ao mesmo tempo em que atua nos corpos, penetra nas vossas almas, aplacando-lhe a inquietação, a ansiedade e a aflição. Vocês se sentem agora tranquilos, em paz. Neste momento, o amor de Deus lhes aquece como um sol, afastando o gelo de todo e qualquer desânimo e aflição. Vocês estão em paz, com o coração lavado por esta sensação, gratos e felizes, sentem-se renovados, restaurados nos sentimentos, emoções, felicidade, esperança, fé, coragem e determinação, novamente com a imensa vontade de viverem a vida. Vossas almas, pouco a pouco, se impregnam de doce felicidade, ressurgindo nos seus íntimos os mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Então, vocês se entregam profundamente ao doador dessas energias, absorvendo-as por inteiro.
num novo e abençoado impulso de viver. Envolvidos estão por Jesus, que está aqui para vos ajudar. Vocês o sentem inteiramente preenchidos por sua misericórdia e amor. Que assim seja. Agora suas águas também estão impregnadas de energias magnéticas espirituais, tornando-se remédio na exata medida de suas necessidades. Calmamente tome-lhe alguns goles e guarde o restante para outros momentos do dia e da semana, até a próxima fluidificação. Oração de encerramento. Senhor, ajude-nos a acolher e a orar todos os irmãos, que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém, que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte, que sejam os olhos de luto para enxergarem o mal em todas as situações, que contemplam 1000 castelos nas nuvens, mas que não acendem nenhuma vela no chão, que somente cooperam na torre de marfim do personalismo, sem lhe descerem os degraus para colaborar com os outros, que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção, que devoram precioso tempo dos ouvintes falando exclusivamente de si, que desistem de continuar aprendendo na luta humana, que exibem o realejo da desculpa para todas as faltas, que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo, que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que fazem o culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo, pois são doentes graves que necessitam do teu amparo silencioso. Assim seja. Por isso, neste momento, Pai amado, estamos nos pés do Mestre Jesus, rogando tua misericórdia, o teu perdão, a tua graça. Te imploramos, permita que as falanges benfazejas do Mestre Jesus nos sustentem, nos protejam, nos renovem na fé, na coragem. Que os teus santos espíritos comandados pelo Mestre derramem sobre toda a terra bênçãos de paz e harmonia, saúde e alegria, envolvendo os que sofrem nas guerras, nas doenças, na fome, nas perseguições, loucuras, baixezas humanas. Que todo o planeta Terra neste momento possa ser envolvido por emanações de imensa paz. Que assim seja. A Rádio Cavili apresentou programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br